Boa noite, José Rocha Diniz. Vamos começar pela primeira viagem do novo Presidente da República Popular da China, Xi Jinping. A viagem começou pela Rússia e agora está já em África, na Tanzânia, a caminho da África do Sul para a reunião dos BRICS. A visita à Rússia é o habitual, porque desde sempre, tradicionalmente, já desde o tempo de Mao Tse-tung, não é? Que o relacionamento entre os dois, quer nos aspectos positivos, quer quando estavam mal, levava sempre a que houvesse este relacionamento. Isto faz-nos lembrar uma coisa interessante, não é? É que realmente o maior inimigo é aquele que está à porta, não é o que está longe. A China considera, tem sempre muito cuidado com dois países. Um é a América, que realmente do ponto de vista ideológico até é completamente diferente, e o outro é a Rússia, a antiga União Soviética, onde até durante muito tempo a ideologia era semelhante. Mas nem mesmo assim, não é? Eles consideravam sempre que o inimigo, o amigo mais difícil era aquele que estava à porta, porque criava alguns... E até houve algumas desavenças fronteiriças. Não, houve desavenças muito grandes. Nos anos 50, não é? Nos anos 50 houve, aliás, grande parte dos anos 50, 60, com a expulsão dos especialistas russos que estavam... de costas voltadas. Foi completamente de costas voltadas. Bom, e foi precisamente por aí que Kissinger e Reagan aproveitou para meter os Estados Unidos, não é? Ora, agora é precisamente o contrário. Agora o Xi Jinping vai dizer à Rússia que nós somos parceiros privilegiados. Um contraponto à influência norte-americana. No fundo é isso. E a passagem por África, o caminho dos BRICS. Bom, a passagem por África também é outra passagem tradicional. Aliás, alguma coisa que nós já percebemos sobre a China é que eles nunca fazem grandes movimentos de surpresa. É tudo sempre muito tradicional, não é? Isto foi passo a passo que fizeram isso desde ainda dos anos da independência, não é? Desde os anos antes da independência, depois apoiando os movimentos da independência, depois seguindo os novos países, deram sempre muita ajuda financeira. Mas agora, a pensar mais nos recursos naturais que a China precisa. Porque agora a China precisa mais de recursos naturais, como seja o petróleo, do que propriamente nos tempos do maoísmo, em que realmente nem os automóveis eram tão poucos, os veículos eram tão poucos que não havia esta necessidade que há agora. Portanto, e esta reunião dos BRICS, onde a China é um dos países emergentes? Bom, é a necessidade também de encontrar um país, aliás, dito e repetido pelas autoridades chinesas ao longo dos anos, de que o mundo deve ser multipolar, não pode ser só entre dois ou três polos. E, portanto, o multipolar é também a União Europeia, embora noutro sentido, não é? Que é um aliado natural dos Estados Unidos, e os BRICS, que ficam ali a meio e que eles também não querem deixar muito longe para se aliarem aos Estados Unidos. Agora Macau, a Feira do Ambiente, que decorreu a semana passada. Jorge, eu achei muita graça a Feira do Ambiente. Li tudo o que pude sobre aquela matéria e realmente o que mais me surpreendeu é a continuação, e isto começa também já a ser demais, a continuação de académicos, especialistas e tal, que vêm cá a Macau perorar sobre Macau, seja dentro da própria feira, seja até aos jornais portugueses, não é? A dizer os maiores disparates, porque não têm conhecimento possível. Olha, tal como. Então hoje, por exemplo, no ponto final, veio um arquiteto dizer que Macau tinha que encontrar um plano de sustentabilidade para a água, como se ninguém nunca tivesse pensado no problema da água em Macau. Então, aqueles reservatórios para que é que eram? E já lá estão, há mais de 30 anos já cá estavam os reservatórios, que era precisamente para suprirem as dificuldades, caso ali do outro lado fechassem as torneiras. Também a verdade é isto, tudo se transformou, não é? Tudo se transformou e não foi Macau que pagou as captações de água ali em Zhuhai e noutros sítios, que eu não sei onde é, sei que são na China, não é? Acima de Zhuhai, como também fez o mesmo para a eletricidade. Portanto, eu acho que o grande problema destas pessoas, e quando são portugueses, então custa muito ver isto, é que dá-me a ideia que deveriam informar-se sobre Macau. Claro que Macau tem alguns problemas, porque não tem muitos livros sobre muitas matérias.
Mas tanta gente por aqui passou. Há um mínimo de conhecimentos que as pessoas têm que adquirir antes de vir para cá e falar. Ou então dizerem simplesmente aquilo que eu muitas vezes digo. Não sei. Eu sobre essa matéria não sei, porque realmente há coisas que nem toda a gente sabe. CTM, vimos e ouvimos há bocado o Presidente da CTM como que a corrigir o que a porta-voz da empresa afirmou também a semana passada, de que a lentidão da internet era por culpa dos clientes da CTM. Aquilo foi uma falha. Falha de comunicação, diz Vandi Punto. Podia ser um sign-out do computador da Apple, que toda a gente me diz que é uma pessoa até muito inteligente, não é? Mas realmente ela não soube explicar. O que ela queria dizer não eram os computadores, eram as infraestruturas, porque realmente, por aquilo que eu percebo, não é? Há muita coisa que se vai perdendo na linha. Por exemplo, agora com este novo sistema que a CTM está a implementar ou está a distribuir, nós, por exemplo, no jornal já temos isso, não é? Realmente não há perdas de eficiência, portanto as coisas estão a funcionar. Mas o grande problema da CTM... há uma lentidão de serviço. Não, e há outras coisas, é que não há só uma lentidão de serviço, há uma lentidão de resposta aos desafios da alta tecnologia aqui em Macau. Ora, a verdade é que hoje, e dentro da própria CTM reconhecem isso, hoje devia haver muito mais serviços prestados pela TDM, serviços diversificados pela CTM, serviços diversificados que não são prestados. E quando a gente vê até um país como Portugal, onde que presta esses serviços, não é? Hoje já tens em casa a televisão, a internet, o telefone, tens tudo ali, tudo metido no mesmo pacote. E aqui realmente não há nada disso. Houve uma lentidão, se calhar por causa de ser monopólio, se calhar. Ou então por outra coisa, que foi um adormecimento ou ainda falta de treino de todos os setores da CTM. Agora, é verdade que isso aconteceu e acho que a CTM, que agora tem um novo investidor, não é? Vai ter que pensar sobre isso. Sobre essa matéria também há várias posições, não é? Há quem ache que o facto deste investidor ser o principal operador chinês da China continental não vai ajudar nada, pode até ser alguma coisa perigoso. Há outras pessoas que acham que não, que isto pode melhorar bastante. Vamos ver, sobre isso ainda não podemos ter solução. Falaste há pouco sobre Portugal, numa altura em que se admite que o governo pode cair. Isto porque o Tribunal Constitucional pode considerar que 16 pontos do Orçamento de Estado são inconstitucionais. Bem, eu acho que não, acho que quase que ninguém tem dúvidas sobre isso. Vai haver o Tribunal Constitucional vai claramente ditar a inconstitucionalidade de algumas das normas. Isso é óbvio. E esse é que digamos, é por aí que o Governo vai romper, não é por causa da moção de censura do PS, não é? Que não tem votos. Também a contestação do CDS subiu de tom. A contestação do CDS. Pires Lima, que é um dirigente e a contestação do CDS muito importante já do mostra CDS, isso, Jorge. Já pediu mostra a remodelação que realmente, governamental. Mas o Remendes agora é difícil, não é? Porque isto já chegou a um ponto tal que é difícil remodelar. De qualquer modo, a contestação do CDS só pode ser entendida de uma maneira. O CDS diz assim, bom, é melhor a gente dar aqui uma escapada para a frente, porque senão também apanhamos com isto. Mas o pacote de austeridade, o brutal pacote de austeridade que os portugueses ainda estão a viver e vão viver durante algum tempo, não resolveu nenhum problema fundamental que o Governo se propôs. Porque eles perceberam... Não baixou o déficit, o desemprego aumentou. Porque eles perceberam, o déficit, acho que não, o pessoal todo não se queixa muito do déficit, não é? Agora, o desemprego é uma coisa que não é só a falta de dinheiro, é destruir completamente a parte psicológica da pessoa que não tem o que fazer. Evidentemente, há pessoas que até ficam todos contentes. Mas isto quer dizer que a receita da Troika e da União Europeia foi mal aplicada em Portugal? Isto é, Lisboa foi um mau aluno ou exagerou na medicação? Bom, tudo parece que exagerou na medicação, mas também Portugal parte ali de uma situação
difícil, porque realmente a gente, quando pede, tem que jogar as regras do jogo, não pode... E aquilo impôs mal as regras do jogo, não é? O que não quer dizer que, por exemplo, para Chipre também seja melhor, porque o que também nós vemos é uma espoliação brutal das pessoas. É uma espécie de agiotagem, economia de casino que a União Europeia está a propor aos cipriotas. Robin Hood sem floresta, não é? Porque a verdade é esta, é o Robin dos Bosques sem floresta. Mas isso leva-nos a uma outra questão, sendo o mesmo assunto, que é o que, por exemplo, um Prémio Nobel da Economia, o Paul Krugman, anda a alertar a União Europeia desde que estes programas de austeridade começaram a ser aplicados, dizendo justamente que é uma política suicida. É suicida. Porque não prevê o crescimento, não prevê investimento público e só prevê a austeridade. Bom, e depois cria na mentalidade dos povos esta situação de derrotismo completo em que parece que não há nada para fazer, que invadiu Portugal. E que eu não sei se não é tão mau ou até pior do que propriamente a própria situação. A verdade é esta, é que ninguém antevê nenhuma situação. Ninguém antevê um horizonte em que isto acabe. Nem o próprio Governo. Nem o próprio Governo. O Ministro Vítor Gaspar fala em décadas. E o problema todo é assim. O problema todo é assim. Quer dizer, vieram com expectativas. Olha, é um pouco como o Sporting, desculpa. É um pouco como o Sporting. Elegem um candidato que vem e promete tudo, não é? E depois, evidentemente, queixam-se de quê? Porque realmente não há que se queixarem quando isto der tudo para o torto. Foi isso também com o Passos Coelho. Eu espero que, se houver eleições, não venham também outras pessoas prometer, olha, como por exemplo o François Hollande, que em França prometeu tudo e mais alguma coisa e depois acabou por não fazer. Porque realmente a situação é o que é. E mais tarde ou mais cedo vão ter que se enfrentar com as realidades. E a realidade às vezes não é só aquela que o Excel diz, não é? Porque a gente não pode montar com as pessoas, não pode montar só esquemas, porque 2 mais 2 em matemática dão 4, não é? Mas na vida real depende. Se for num dia de tsunami são capazes de não ser 4, são capazes de ser mais. E num dia de sol é capaz então de ser mesmo os 4. José Rocha Diniz, obrigado e até para a semana.